Motim na família. Este será o título da nossa quinta lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de adultos. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos nesta revista em que estamos falando a respeito dos relacionamentos familiares. E hoje nós iremos falar a respeito dos motins que podem surgir na família. A nossa lição está programada para ser ministrada no dia 30 de abril e nós teremos como texto áureo o texto de Filipenses capítulo 2 e versículo 14, que nos diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Na verdade prática, das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. E agora vamos fazer juntos a leitura bíblica em classe, que está lá em Números capítulo 11, versículos 1 ao 7 e também no capítulo 12, versículos 1 ao 8. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Dois textos mais longos, comparado às outras revistas da Escola Bíblica Dominical, mas que vão nos trazer o contexto de dois momentos em que o povo de Israel murmurou. Em um dos momentos eles murmuraram contra Deus, e no outro momento nós temos dois irmãos murmurando contra o outro irmão. E nós veremos agora, nesta aula, como nós devemos administrar isso em família. Porque, infelizmente, por sermos seres humanos, nós estamos sujeitos à murmuração, à inveja, à comparação, ao sentimento de queria ser como fulano, no caso de Miriam e Arão, que de repente olharam para Moisés e falaram: queremos ter o mesmo nível de importância que ele possui, e a lição vai nos trazer alguns pontos a respeito do que nós podemos fazer para evitar esse tipo de mal dentro dos nossos lares. Nos objetivos da nossa lição, nós temos os seguintes. Primeiro, apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Segundo, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. Terceiro, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. E vamos então agora para a nossa introdução, para entendermos o que nós estudaremos na lição e para que nós possamos apresentar da melhor forma possível para os irmãos, as irmãs, dependendo se for classe mista na sua igreja, ou para apenas a classe de Abraão e depois a classe de Sara, né? Geralmente é os nomes que nós temos das classes de adultos quando elas são separadas. Mas veja só como o pastor Elianai Cabral preparou a introdução desta aula para nós. Nesta lição, estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que este motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado
como as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Primeiro tópico, a influência negativa da murmuração. Primeiro ponto, o subtópico, né? Assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que nós vemos que aconteceu aqui nos capítulos que nós lemos pelo menos uma parte deles, em Números 11 e 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Olha que importante, a família que Moisés, Arão e Miriam faziam parte, os 3 filhos, né, de Anrão e Joquebede, são um grande exemplo na Bíblia a respeito de uma família bem formada, bem instruída, bem embasada. Porém, mesmo uma família tão importante, mesmo uma família que deu a Israel um legislador, um sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote e também uma profetisa, até mesmo essa família foi vítima do pecado e dos sentimentos humanos de murmuração, de inveja, de contenda, e acabaram fazendo ali, os 2 irmãos juntos, um motim para questionar Moisés por conta do casamento dele, que já tinha acontecido anos antes. Então não dá para entender muito bem o motivo desse grande questionamento deles. Talvez eles queriam jogar na cara do irmão, por ele ter escolhido uma mulher de outra, que não fosse hebreia como eles. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E também porque eles queriam ter o mesmo nível de importância. Então veja só o problema de nós não desfrutarmos do contentamento. A gente vai aos poucos entendendo como que é muito importante que cristãos cuidem do que brota em seus corações. É o ideal que todos os seres humanos façam isso, mas principalmente nós que somos cristãos, porque nós sabemos que somos caídos e que se não for a graça de Deus, nós nos tornamos umas piores pessoas do mundo. É necessário atenção com as pequenas raízes de sentimento que começam a crescer em nosso coração, para que a gente não deixe o ciúme, a inveja, tomar proporções que fiquem mais difíceis de controlar mais para frente. Então, segundo subtópico, a primeira queixa. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e de água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com um inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar do que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração, ela não só entristeceu a Moisés, porque imagina você ter sido tirado por Deus do seu lugar de tranquilidade, onde Moisés já estava há 40 anos com a sua esposa, seus 2 filhos, próximo ali da região de Midian, junto com seu sogro. Moisés estava estabelecido em Midian, perto do deserto. Então Deus o fez retornar para o Egito como um libertador para aquele povo, para que ele se tornasse um agente da salvação que Deus tinha para Israel. E aí imagina Moisés, que teve que abrir mão de tudo isso, que teve que voltar para o Egito e que estava ali dirigindo o povo para uma caminhada, se desgastando para aquilo, ouvir que era melhor ter morrido no Egito. Era melhor ter ficado no Egito. Irmãos, eles eram escravos no Egito, mas ainda assim eles estavam num momento de tamanha revolta, que tinha crescido tanto sentimento de... a palavra certa, o adjetivo, seria mais ou menos, não só ingratidão, mas é que a ingratidão ela veio depois. Primeiro eles começaram talvez a ficar irritados, porque eles continuavam caminhando no deserto. Talvez eles começaram a ficar irritados porque eles queriam ver logo essa tal terra prometida, e aos poucos aquilo foi se transformando em uma ingratidão. Só que não foi só Moisés que ficou triste, irado, irritado com aquela palavra, sabe? Com aquela demonstração tão grande de ingratidão. O próprio Deus se entristeceu com aquelas murmurações, porque ele havia resgatado aquele povo do Egito. E agora ele e o seu servo Moisés estavam sendo alvos de uma cobrança, de uma murmuração bastante excessiva. Então, continuando aqui na lição, veja que Deus operou um juízo de fogo por conta daquilo e destruiu um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Terceiro subtópico, a segunda queixa. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada manhã
Deus enviava, e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito. Então, além deles terem reclamado, né, de saudade de tudo que eles tinham vivido no Egito, eles começaram a reclamar da providência que Deus estava enviando para eles, maná. Eles começaram a se revoltar contra o que eles estavam recebendo de Deus. E aí, mais uma vez, nós temos aqui a demonstração de que eles facilmente se esqueceram de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. E esse povo esqueceu-se também dos milagres que foram operados pelo Senhor, que abriu o Mar Vermelho, que transformou a água amarga em água doce, e também os outros tantos milagres que o Senhor tinha feito para eles. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. É um perigo que a nossa memória não seja constantemente ativada daquilo que Deus já nos fez. É muito importante que estas passagens bíblicas nos façam pensar no quanto nós precisamos desenvolver a gratidão. Nós não somos naturalmente gratos, mas nós somos naturalmente inclinados ao pecado, portanto inclinados à murmuração, à ingratidão, à falta de contentamento. Por isso nós precisamos observar se nós não estamos, às vezes, nos esquecendo dos tantos milagres que acontecem ao nosso redor, dos tantos milagres que o Senhor já nos deu. Às vezes, no lugar de ficar reclamando da falta de milagres no dia de hoje, neste novo ano, nós poderíamos pensar em agradecer pelo que o Senhor já fez. Poderíamos pensar, talvez, em agradecer pelos milagres, né, que o Senhor nos dá e que às vezes nós não vemos. Quantos livramentos o Senhor não deve, né, ter nos dado só nessa semana? Pensa, irmãos, o Senhor nos livrou muito provavelmente de uma gripe, de um acidente, de sermos vítimas de uma violência. Nós vivemos em um país extremamente violento, com taxas tão elevadas de violência que são comparadas a países em situação de guerra. E o Senhor nos livra. Se nós estamos aqui vivos, se nós estamos tendo a oportunidade de nos assentarmos e estudar a lição previamente, queremos talvez licionar no próximo domingo, é porque o Senhor tem nos dado essa condição. Então o povo de Israel poderia olhar ao redor deles e pensar: nós estamos num processo até chegar à terra que o Senhor nos prometeu, mas nós já fomos escravos e o Senhor nos tirou de lá. Então nós temos muito mais pelo que agradecer do que para reclamar. É bem difícil que nós tenhamos que aprender a lidar com essa ingratidão que parece que brota naturalmente em nossos corações. Mas, como cristãos, como pessoas que já têm maturidade na fé, nós precisamos aprender a desenvolver a gratidão. Quarto subtópico, a terceira queixa. No capítulo 12, após todo o contexto de murmuração mais generalizado que nós já vimos, né, no restante do povo, agora nós veremos a murmuração a rebelião no caso, dentro da família de Moisés, quando Miriam e Arão, seus irmãos, se levantam contra a liderança dele. Trata-se de uma rebelião, portanto, familiar. Arão e Miriam não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Por serem mais velhos, Moisés e... 1, 2, 3. Porém, essa murmuração ia ainda mais longe, não parava por aí. Eles não estavam só questionando a decisão de escolha sobre quem se casar que Moisés tinha tido há muitos anos, porque ele já era casado com Zípora muitos anos antes de voltar para o Egito e trazer o povo para o deserto, né, guiando eles até a terra prometida como era a vontade do Senhor. Então eles questionaram Moisés a respeito disso, mas eles ainda fizeram mais uma reclamação. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista, como era o tratamento de Moisés. A inveja na família é um sentimento bastante perigoso. Aqui fica, inclusive, para nós, que somos pais, pensarmos a respeito do que, às vezes, a nossa cultura trata como normal. Eu até fiz aqui algumas anotações. Aqui no plano de aula, no início da revista, né, dessa lição, tem na letra B a apresentação da lição, segundo tópico. Na letra B vai falar sobre essa motivação, que é importante nós protegermos os nossos filhos da comparação. Eu sei que é muito comum nós ouvirmos, é natural quase que para nós falarmos assim para os nossos filhos, né? Tá vendo, fulano? Olha lá como seu amiguinho está se comportando, olha como seu irmão tira boas notas, olha lá como a amiguinha
faz, às vezes a gente acaba fazendo com que os nossos filhos desenvolvam um sentimento de comparação sem que nem a gente perceba. Porque toda comparação ela é ruim. No sentido de que quando eu vejo uma criança bagunçando e eu olho para mim e falo, tá vendo? Aquilo lá não pode fazer. Então, assim, eu estou despertando no meu filho, ou no meu caso, na minha filha, um olhar crítico de comparação. Ou quando a minha filha está bagunçando, eu vejo uma criança quieta e fico falando, tá vendo? Olha lá como seu amiguinho está quietinho, você está aqui bagunçando. É ruim eu fazer isso, porque o que eu deveria fazer? Corrigir a minha filha, e não mostrar a ela que tem outras crianças fazendo pior, fazendo diferente ou fazendo igual. A ideia não é gerar, não é criar nas nossas crianças um sentimento de comparação, porque a comparação ela é ruim. A comparação, quando você está em alta, olha só, filho, como você tira as melhores notas e seus amigos tadinhos tiram notas ruins. Não é um bom exemplo de comparação. Você vai desenvolver na criança uma soberba. Agora, se a comparação for para inferiorizar, tá vendo como seu amigo tira as melhores notas e você tira umas notas ruins? Esse tipo de comparação vai fazer com que a criança se sinta para baixo, com que ela se sinta menor, com que ela se sinta menos capaz. E nós não queremos nem que os nossos filhos sejam soberbos e nem que eles se sintam inferiorizados. Nós queremos que eles sejam crianças que estão descobrindo as suas capacidades, crianças normais, crianças numa posição de equilíbrio na vida. Então, a comparação, às vezes nós pais somos culpados por ela surgir no seio da família. Eu não tenho outros filhos, só tenho uma filha, então no nosso caso, aqui em casa a gente não compararia, né, ela com um irmão, com uma irmã. Mas os meus pais, por exemplo, eu até falei numa outra aula, pausa aqui para dar uma informação para os irmãos, eu falei na aula duas aulas atrás, que eles infelizmente perderam a conta deles aqui no YouTube, mas eles vão retomar uma nova conta, né? Infelizmente aquela conta não teve o que fazer, e eles vão voltar a gravar as aulas, provavelmente na próxima aula, e assim que eles voltarem, eu deixo aqui embaixo para os irmãos o link do novo canal. Mas voltando para o exemplo dos meus pais, porque como eu já falei, eles trabalham com família, é a área deles, eles falam bastante, sempre me falaram, e durante a nossa infância sempre foi assim comigo e com o meu irmão, que a comparação era ruim. Então eu, por exemplo, ia muito bem na escola, porque eu sempre gostei de estudar, eu sentava na primeira carteira, fazia aqueles cadernos lindos, cheios de desenho, aquela coisa de menina. E o meu irmão, em comparação, sempre foi assim, terrível para estudar. Terrível. Ele queria ficar jogando bola lá fora. Do movimento muito ativo, muito enérgico. Então ele ia, enquanto eu ia muito bem na escola em questão de notas, ele ia muito mal em questão de notas. E eu nunca vi meus pais compararem as nossas notas. Era sempre, filho, você pode mais do que isso. Eles falavam pro meu irmão, né? Você não pode sair da sala para ficar brincando lá fora, mas nunca, olha lá a sua irmã como faz, nunca teve isso. Eu acho que isso foi muito bom, porque nós nunca tivemos esse sentimento de comparação nem para melhor e nem para pior, porque nós sempre fomos, né? Pessoas diferentes, pessoas distintas. Ele muito mais enérgico do que eu, sempre teve mais dificuldade de ficar ali quieto, parado, tranquilo, prestando atenção numa aula, e eu sempre amei estudar. Então eu ia para a escola feliz, abria meu caderno, enchia de desenhos. Meu irmão, misericórdia, o caderno tudo bagunçado, folha arrebentada. São pessoas diferentes, são pessoas distintas. Então, toda vez que os pais tentam tratar os filhos com a mesma régua, vai dar errado. Recentemente, meus pais comentavam comigo sobre algo que eles têm prestado atenção ao longo do ministério, de que às vezes eles ouvem os pais falarem assim, engraçado, eu tenho 3 filhos, dei a mesma educação para eles, mas um parece que deu super certo, o outro não deu tão certo. E aí os meus pais falavam exatamente sobre isso. O erro está justamente em dar a mesma educação para 3 indivíduos diferentes. Por mais que sejam irmãos, eles são pessoas diferentes. Então, nós pais precisamos tomar cuidado para que não sejamos nós os causadores da inveja. Que não sejamos nós os responsáveis por plantar a sementinha da comparação, da inveja, da murmuração no coração dos nossos filhos. Vamos então para o nosso segundo tópico, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Primeiro ponto, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Eles queriam ocupar uma posição de maior destaque, assim como era a posição que Moisés ocupava. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés. O irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo também, juntamente com ele. Ora, o papel deles era o de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós?
foi um questionamento de Miriam para o seu irmão Arão. E olha quanta coisa tem atrás desse questionamento. O como isso revelava a inveja que estava ali no coração de Miriam e o quanto ela não estava contente com a função que Deus tinha dado a ela. Ela não era só mais uma mulher do povo de Israel, ela era uma profetisa. Deus falava através dela, mas ela não estava satisfeita em ser um canal das bênçãos de Deus, em ser um instrumento usado pelo Senhor. Ela queria ser um instrumento igual o irmão dela era, como o irmão dela era. E nós sabemos que desde o Éden, desde o momento da nossa queda enquanto humanidade, o inimigo sempre tentou plantar nos nossos corações o desejo de ser como outra pessoa. Lembra o que ele falou para Eva? Foi assim que Deus disse? Primeiro questionou. Se você comer desse fruto, você será como Deus. Esse ser como, ele é muito perigoso. Porque, como eu falei agora há pouco, nós somos seres humanos distintos. Cada pessoa que chega ao mundo é diferente uma da outra. Até os gêmeos, até os trigêmeos são diferentes uns dos outros. Nós temos inclinações diferentes, facilidades e dificuldades diferentes. Então é importante que nós saibamos qual é o nosso lugar. Miriam deveria estar satisfeita com a função de profetisa, que foi a função que Deus lhe deu. Mas ela olhou para a função do irmão dela e falou, não, eu quero aquela função. E aí ela vai lá e dá uma cutucada no irmão, em Arão, para que ele também deseje uma posição melhor. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da história. Que privilégio, que honra! E os 3 irmãos, todos filhos, né, dos mesmos pais, numa mesma família, receberam essas honrarias de Deus. Mas, infelizmente, a inveja nasceu no coração da irmã Miriam. E ela acabou desejando ocupar a posição que o próprio irmão tinha recebido de Deus. Segundo subtópico, o motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria então de tratar com os 2 irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. É muito importante que nós saibamos o que pode e o que não pode se tornar público. É muito fundamental que nós saibamos que alguns comportamentos, algumas falas, algumas atitudes não devem ser levadas ao conhecimento de todos. Primeiro, eles não poderiam sentir esse tipo de sentimento, né, de inveja, de ressentimento, de comparação contra o próprio irmão. O ideal era que eles não deixassem que crescesse essa inveja no coração deles, esse ciúme. Porém, já que tinha acontecido, eles não poderiam deixar que o povo tomasse nota disso, porque eles estavam intentando, fazendo ali, formando um motim, direta ou indiretamente, contra a liderança do próprio irmão, que não era uma liderança que o próprio Moisés estabeleceu. Não foi Moisés que falou, eu desejo essa liderança. Moisés nem queria aquela posição. Porém, era Deus quem tinha dado aquela função a Moisés. E vai ser o próprio Deus quem vai tratar com eles. Mas antes de nós falarmos a respeito da punição que eles receberam de Deus, nós veremos agora um pouquinho sobre Moisés. Terceiro subtópico, Moisés, um homem manso e humilde. Primeiro subtópico, o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitude. Ele não revidou a atitude dos seus irmãos. A sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. Lá no Sermão do Monte, nós vamos ver Jesus dizendo que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais à frente, no mesmo sermão, o Senhor Jesus volta a dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Essas duas atitudes, enfatizadas pelo nosso próprio Senhor, estavam presentes na liderança de Moisés para o povo de Deus. Na mentalidade humana, ser manso pode significar fraqueza e covardia. Sabe aquela expressão, tem sangue de barata? Quando um cristão não revida uma ação, o mundo vai dizer, né? Tem sangue de barata. Mas olha só o que a lição está nos fazendo relembrar a respeito do que a palavra de Deus nos explica, nos ensina. No ensinamento bíblico, implica a capacidade de exercer o autocontrole e o domínio de si mesmo. É isso que ser manso significa. Quem tem controle, quem tem domínio sobre sua ira, sobre seus sentimentos, e o Senhor vai exaltar pessoas que desenvolvem esse autocontrole, esse domínio próprio, esse domínio da língua, esse domínio das reações, da impulsividade. Então, tudo isso é benéfico. E Moisés foi
agraciado por Deus com essas virtudes e conseguiu desenvolvê-las. E mais do que isso, Moisés conseguiu mantê-las, mesmo sendo líder de um povo tão numeroso e, infelizmente, com uma grande parcela de pessoas bastante murmuradoras. Nós vamos ver aqui também que Moisés teve a serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a liderança dele, ele não teve uma atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, ele orou para que Deus os perdoasse. Moisés tinha uma mansidão e uma pacificação tão grandes que aquilo foi uma virtude para a família. Porque se ele também tivesse ficado irado e também tivesse sentido vontade de se vingar dos seus irmãos e de talvez pedir a Deus, né, Senhor, elimina eles aqui, teria sido pior. O problema que já estava grande dentro da família, que já estava trazendo ali uma divisão para dentro da família, provocaria problemas ainda maiores. Mas Moisés conseguiu agir de forma pacífica e de forma mansa. E aqui, para encerrar, o pastor Helena Cabral vai dizer o seguinte, que a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e de praticar, porque são duas virtudes indispensáveis para o equilíbrio da família cristã. Segundo subtópico, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança e ele pediu ali que o Senhor desse ânimo para que ele tivesse forças para continuar a guiar o povo rumo à terra prometida. Então ele recebe a orientação de Deus para que ele separasse 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. E ao escolher esses 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e eles começaram a profetizar. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar do ódio, a amor, no lugar do ciúme e da inveja, a parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Amém. Você recebe essa palavra? Que nós possamos pedir para que os nossos alunos no domingo possam ler juntamente conosco essa palavra e declará-la como uma profecia para as nossas casas. Talvez nós tenhamos aí assentados nos ouvindo irmãos e irmãs que estão lidando com uma família dividida. Infelizmente estão tendo problema talvez entre o próprio cônjuge ou entre os filhos, talvez exista uma divisão ali. E é importante que eles consigam declarar que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Este deve ser o desejo de toda a família cristã, que nós tenhamos um caráter como o de Cristo. Que a gente possa deixar que o Espírito Santo nos molde, que ele nos lapide, que ele trabalhe em nosso coração, para que não cresçam essas ervas daninhas chamadas inveja, ciúme, para que a gente não acabe tornando-se ali parte de um motim dentro da própria família. Terceiro e último subtópico, a punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do próprio Senhor. Por isso eles foram convocados, juntamente com Moisés, para fora da tenda, e o Senhor desceu na coluna de nuvem numa demonstração de sua presença e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando a eles a sua soberania. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que ele fazia com os dois, ele falava face a face, não por figura. E então, o Senhor dá uma punição imediata a Miriam, porque ela não só deixou que a inveja crescesse no seu coração, mas ela fez com que Arão compactuasse disso juntamente com ela. Foi ela que deu uma cutucadinha para que Arão também desenvolvesse aquele ciúme contra o seu próprio irmão. Então o Senhor faz com que Miriam fique leprosa no mesmo instante e ela vai ser separada do arraial por 7 dias. Assim, o texto nos mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso nós devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição da reputação dos familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo quem opera o caráter de Cristo na família. E na nossa conclusão está o seguinte: o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus para Moisés. Logo, as consequências de atitude como essas produzem grandes prejuízos morais e também espirituais na família.
Por isso, o apóstolo Paulo nos aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Para concluirmos, eu acho que ao final dessa aula nós podemos convidar os nossos alunos a fazer uma autoanálise a respeito das emoções, dos sentimentos que eles têm deixado a crescer no coração deles. É importante que nós estejamos sempre atentos, sempre alertas para o que está acontecendo conosco. Às vezes nós não cuidamos e quando nós vemos nós já estamos com um enorme sentimento de ciúme, de inveja, estamos sendo vítimas às vezes de uma murmuração que, poxa, a gente nem percebeu que, sabe, aquilo estava crescendo em nós. Então é importante que nós estejamos atentos àquilo que está crescendo em nós. E mais do que isso, é importante que nós tenhamos cuidado com o que nós alimentamos. Porque a inveja, para que ela continue viva, ela precisa ser alimentada. O sentimento de comparação, ele não só nasce uma vez, mas ele precisa ser mantido ali no nosso coração. Da mesma forma que ele nasce e precisa ser mantido, ele pode deixar de existir, ele pode morrer. Nós podemos sufocá-lo com o desenvolvimento do fruto do Espírito. Então, não só isso, mas é importante que, além do nosso cuidado pessoal, principalmente pais de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, que ainda são menores de idade, que ainda estão debaixo da autoridade dos pais, não só no sentido de bênção e de herança, de obediência aos pais, mas no sentido de proteção e no quesito da lei mesmo, né? Quando os pais ainda são ali responsáveis pelos filhos, é muito importante que esses pais estejam atentos para que não haja essas divisões dentro da própria família. Quando você tem mais de um filho, é necessário observar se não está surgindo ali, brotando um sentimento de comparação, uma inveja, porque, como a lição vai nos dizer aqui na sua conclusão, Miriam e Arão desenvolveram um sentimento de inveja da autoridade que Deus tinha delegado a Moisés. Então foi Deus quem escolheu Moisés. Talvez, numa família, o Senhor escolha filhos, né, uma das crianças, para uma posição diferente, escolha outra para fazer outra atividade. Então, não pode deixar, né, principalmente os pais precisam estar atentos a isso para que não brote no coração daquelas crianças uma inveja. Por que o meu irmão canta e eu não canto? Por que o meu irmão tem facilidade para falar e eu não tenho? Por que a minha irmã parece mais inteligente? É preciso tomar cuidado com isso, porque Deus vai usar cada um de forma diferente. E nós precisamos ser contentes e gratos por aquilo que recebemos e contentes e gratos por aquilo que os nossos irmãos receberam. Só que esse tipo de coração grato, contente, esse tipo de coração que consegue se contentar, ele só é desenvolvido pelas pessoas que possuem o seu caráter trabalhado pelo Espírito Santo e um caráter que é moldado no de Cristo. É por isso, é tão importante que nós pais estejamos sempre próximos de Deus, que nós possamos ser convertidos e que nós possamos ensinar aos nossos filhos o caminho. Professor, você que vai falar para uma classe de pessoas adultas, que nós possamos ser canais de bênção na vida dos nossos alunos para que eles estejam atentos para o que às vezes está crescendo no meio da casa deles e eles não estão se atentando. Então, a lição de hoje ela nos serve como um alerta. É preciso que nós tenhamos prudência nos relacionamentos familiares. Amém? Deus abençoe, obrigado por ter chegado até aqui. Eu desejo que neste domingo o Senhor te capacite e que você possa ministrar uma excelente aula. Portanto, Deus abençoe e até a próxima aula.